Bom dia a todos. Nosso grupo é composto pelos discentes Carolina Souza Soares, Daniel de Carvalho Costa e eu, Odailson de Lima Barbosa. A docente é a professora Patrícia Leite Cruz e a disciplina Biologia do Solo. Nós ficamos com o artigo Efeito da fertirrigação com vinhaça nos micro-organismos do solo. Os autores desse artigo são Tânia Marta Carvalho dos Santos, Márcio Aurélio Lins dos Santos, Cícero Gomes dos Santos, Valdivan Rezendo dos Santos e Deise dos Santos Pacheco. Introdução. Bom, segundo Orlando Filho, 1981, a vinhaça, também é conhecida como restilo, constitui-se no principal resíduo da fabricação de álcool. Essa vinhaça é o resíduo pastoso, de mau odor que sobra após a destilação fracionada do caldo de cana. Sendo que essa produção de álcool etílio, fonte renovável de energia, ela foi a opção brasileira escolhida para amenizar a crise do petróleo. 1 litro de álcool gera, em média, 13 litros de vinhaça. A meta básica do pró-álcool estabelecida inicialmente para 1985 foi por volta de 10,7 bilhões de litros de álcool. Visto então o fato que 1 litro de álcool gera 13 litros de vinhaça, tal quantidade, nesses 10,7 bilhões estabelecidos, deveria produzir cerca de 140 bilhões de litros de vinhaça, um número bastante alto. E este líquido, por ter uma demanda biológica de oxigênio bastante elevada, o torna um dos mais agressivos agentes poluidores. Porém, em função da sua composição química, a vinhaça ela pode ter diversos usos, dentre os quais o agrícola, substituindo parcialmente ou totalmente as adubações minerais da cana-de-açúcar. Tendo em vista que, com a expansão da agroindústria canavieira, essa expansão ela está ocorrendo em regiões com solos com menor fertilidade, o que exige práticas especiais de manejo, principalmente no que diz respeito ao uso de fertilizantes. A utilização desse resíduo como prática de adubação atende perfeitamente às exigências nutricionais da cana-de-açúcar, o que te possibilita uma redução nos custos de produção do álcool. De acordo com Orlando Filho, 1980, a irrigação com vinhaça deve ser denominada com maior propriedade de fertirrigação. Por quê? Porque essa irrigação com a vinhaça ela já vai fornecer nutrientes à planta, fornece água e nutrientes. E existem diversos processos de fertirrigação, podendo a vinhaça ser utilizada in natura ou diluída, principalmente com águas servidas do processo industrial. Um dos efeitos mais importantes do emprego da vinhaça em solos é o aumento notável da população microbiana. A aplicação da vinhaça tem estimulado visivelmente a produção de fungos do solo, principalmente dos gêneros Aspergillus e Penicillium, onde foram observados após a incubação diferenças significativas entre controle e o solo tratado. Já o número de actinomycetos do solo foi reduzido nos primeiros dias de incubação, quando comparado ao controle. Então, devido à aplicação da vinhaça, houve um aumento na atividade microbiana nas camadas do solo. Portanto, o impulso da utilização da vinhaça, ela foi baseada em alguns motivos. O aproveitamento da sua riqueza em substâncias orgânicas e minerais, proteção dos recursos hídricos regionais contra a poluição e obtenção de um xarope estável, que te possibilita aplicações também como fertilizante. E o objetivo dos autores desse presente trabalho
foi estudar, né, o efeito da fertirrigação com vinhaça na microbiota do solo. E é isso. Agora eu passo a palavra para o colega Daniel, que dará continuidade à apresentação. Bom, dando continuidade à apresentação, vou falar sobre o material e métodos utilizados, né, por essa equipe. Então, foi o seguinte: o bioensaio ele foi conduzido no laboratório de microbiologia agrícola do Centro de Ciências Agrárias na Universidade Federal de Alagoas. Beleza, foi utilizado um solo, né, amostrado nos primeiros 20 centímetros da área experimental do campus Delzas de Itaí, Rio Largo, Alagoas, cuja composição química encontra aqui nesse quadro abaixo. Podemos ver aqui alguns números, alguns resultados de fósforo, potássio, sódio, cálcio, alumínio, saturação por base e assim por diante. A partir daqui você tem uma noção se você vai qual adubo utilizar ou não. A partir também dessa tabela você pode ter uma análise química em geral. Beleza. Esse solo foi tratado com 3 níveis diferentes de vinhaça, equivalentes a 200, 400 e 600 metros cúbicos hectare. Né? Essa umidade foi mantida em torno de 70% da capacidade, né, de retenção de água. E essas coletas foram feitas aos 30, 60, 90 e 120 dias. Agora, vou falar aqui sobre os micro-organismos totais, né? Foram coletadas subamostras de solo que foram acondicionadas em sacos plásticos e homogeneizadas para formar amostras compostas, né? Em seguida, essas amostras foram postas para secar ao ar por 24 horas. Foram utilizadas as diluições de 10:2, 10:3 e 10:4 para fungos e actinomicetos 10:4, 10:5 e 10:6 para bactérias. O número de unidades formadoras de colônia foi então contado e calculado por grama de solo, né? E para fungos e actinomicetos foram contadas as placas com 0 a 200 colônias e para bactérias as placas com 30 a 200 colônias. Essas culturas elas foram incubadas no escuro com a temperatura constante de 28 graus Celsius por 5 dias para que o fungos e os actinomicetos e 3 dias para as bactérias possam se desenvolver. Bom, nessa imagem, né, podemos observar os actinomicetos, né? Então, ele é um filo de bactérias gram-positivas, conhecida também como actinobactérias. Essas bactérias, né, em geral, são constituídas por micélios com organização filamentosas e às vezes até ramificadas, né? E assim, para que servem, né, esses actinomicetos? Então, eles possuem grande potencial como agente de controle biológico de fitopatógenos, né? O que é que eles fazem? Eles se associam à planta hospedeira e produzem antibióticos, sideróforos e enzimas com ação antimicrobiana. Por isso que está em alta o uso dessas bactérias. E o porquê que esses cientistas estão se despertando o interesse de fazer experimentos com essas bactérias, né? Como eu disse, elas são capazes de produzir substâncias terapêuticas. Por exemplo, antibióticos, antiparasitórios, antitumorais, anti-inflamatórios e antivirais. É por isso que nesse experimento não usou apenas fungo e outras bactérias normal. Não,
usou específico actinomicetos. Bom, agora foi com os micro-organismos celulíticos, né? Praticamente não, ele seguiu o mesmo procedimento do anterior, né? Dos micro-organismos totais. As diluições em série foram as mesmas, 10:1, 10:2, 10:3, 10:4, 10:5. Foram transferidas alíquotas de 1 ml para tubos de ensaio contendo 9 ml de meio líquido para micro-organismos celulíticos. Beleza. Em cada tubo desse foi colocada uma tira de papel de filtro esterilizado, medindo 7 por 1 centímetro, de modo que a tira ficou 2 centímetros acima do nível do meio. Beleza. Essas culturas, igual ao outro, foi incubadas na mesma temperatura, né, por 4 semanas. No caso, a temperatura aqui foi 28 graus Celsius, igual do micro-organismos totais. E essa contagem foi feita com o apoio da tabela de McGrady, de número mais provável de micro-organismos para 5 repetições. Bom, e aqui vemos algumas informações, né, dos reagentes e as quantidades utilizadas, né. Começar aqui a falar sobre a tabela 2, que um meio para isolamento de actinomicetos totais, né, meio amido, caseína, perdão. Então vamos lá. Reagente, né, foram utilizadas 11, o H com 18 gramas, o amido 10, caseína 0,3 gramas, né, o nitrato de potássio foram utilizados ali 2 gramas, na CL aqui, que é o cloreto de sódio, que é um composto químico, né, o magnésio aqui, que é o Epsomite, né, essa equaçãozinha aqui, foram utilizados 0,05 gramas, água destilada 1000 ml, e o pH ali entre 7 a 7,2, perdão. Bom, já na tabela 3, né, foram usadas apenas 6 reagentes, né, o Bacto H, extrato de carne, peptona, cloreto de sódio, água destilada, né? E o pH aqui já foi 7,2. A quantidade aqui do Bacto H foi de 15 gramas, o extrato de carne de 3, peptona de 5 e o cloreto de sódio 8. Também foi utilizada a mesma quantidade de água destilada, né? 1000 ml. Já na tabela 4 aqui, meio para isolamento de fungos totais, né? Meio de Martin, foram utilizados 10 reagentes, né? Onde o pH já diminuiu comparado com os outros, né? Os outros dois ficou de 5,6 a 5,8. Bom, e para o meio para crescimento, né? Até então era só meio para isolamento, e a partir aqui dessa tabela 5 é o meio para crescimento de micro-organismos celulíticos, meio líquido de bulbos. Então, foram usados aqui o nitrato de sódio com a quantidade de 0,5 gramas, o cloreto de potássio 0,5 gramas também, o Epsomite 0,5 gramas e o sulfato de ferro 3, né, os traços. E para a solução salina, né, o reagente que foram o cloreto de sódio e água destilada também com a mesma quantidade, né, 1000 ml, e o cloreto de sódio foi usado 8,5 gramas desse cloreto de sódio. Meu nome é Carolina e eu vou falar sobre os resultados e discussões.
Então, nesse primeiro gráfico, ele apresenta que o número de unidades formadoras de colônias UFC de fungos no solo, ela aumentou significativamente com a adição da vinhaça após 60 dias de incubação, destacando-se 200 metros cúbicos por hectare. Então, observa-se neste gráfico que em 120 dias de incubação, houve um maior número de unidades formadoras de colônia de fungos. Então, acredita-se que esta ação dos fungos sobre a matéria orgânica, ela é motivada pelo aumento do pH do solo em decorrência da aplicação da vinhaça. Então, o aumento da população microbiana, provavelmente ela seja um índice geral da elevação da fertilidade provocada pela vinhaça. Já no gráfico 2, com relação às bactérias, não se verificou diferença significativa no número de UFCs quando comparado ao controle até os 90 dias de incubação. Então, com isso, ela foi aumentando significativamente aos 120 dias. Então, pôde-se observar que o nível com maior crescimento ele foi de 600 metros cúbicos por hectare. Já no gráfico 3, o número de actinomicetas do solo ele foi reduzido significativamente com a adição da vinhaça em todos os níveis. Então, crescendo a partir dos 60 dias e após esse período, ele pôde-se observar um crescimento em todos os níveis, destacando com maior crescimento o controle e também a tendência de reduzir com o aumento do nível de vinhaça. Então, neste evento, acredita-se que ao diminuir o estresse competitivo, que foi entre os micro-organismos, pelos compostos mais fáceis de serem assimilados, aumentaria também, provavelmente, a sua população. Já neste gráfico 4, as alterações da microbiota ela foi observada após a aplicação da vinhaça, principalmente em condições onde o nitrogênio ele não é limitante. Então, tem-se inicialmente efeitos estimulatórios pronunciados nas aplicações de fungos e bactérias, já que a população de actinomicetas ele só parece ser estimulado após a exaustão dos substratos mais simples e também, consequentemente, a diminuição da competição entre os micro-organismos. Então, com relação à população de micro-organismos celulolíticos, ela é estimada pela técnica de números mais provável, em que verificou-se um crescimento com a adição de 200 metros cúbicos por hectare de vinhaça, enquanto que a aplicação de volumes superiores ele ocasionou um decréscimo bem significativo, que sendo esse comportamento observado, como podemos observar neste gráfico, até os 120 dias. Então, conclui-se que, com base nesses resultados obtidos, a adição de vinhaça ela resultou em um aumento da população de fungos a partir dos 30 dias de incubação. A população de bactérias ela não foi afetada até os 90 dias de incubação, podendo observar o seu crescimento a partir dos 120 dias. E nas populações de actinomicetas, a adição da vinhaça ela causou um decréscimo significativo, diminuindo essa diferença a partir dos 60 dias de incubação, destacando-se a adição do nível de vinhaça, que foi de 600 metros cúbicos por hectare, com um menor crescimento, e também a adição de 200 metros cúbicos por hectare, que aumentou também significativamente a população de celulolíticos, enquanto que os níveis maiores, eles provocaram um decrescimento. Essas foram as referências. E muito obrigado a todos pela atenção.